Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. TV Saudade, sim, a alegria, a grata satisfação de receber uma grande atriz brasileira que tem um trabalho sólido aí em televisão, que é o nosso assunto, mas também tem no teatro, no cinema. Hoje eu converso com Maria Zilda Bethlen. Acertei a pronúncia, Maria Zilda? Acertou. É Bethlen mesmo? Bethlen, sim. Aliás, já vou começar te perguntando isso. Boa parte da tua carreira você foi Maria Zilda. Isso. Aí, de alguns anos para cá, já faz algum bom tempo, você passou a usar teu sobrenome. Algum motivo especial? Sim. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha o Bethlen, que é o nome da minha mãe, era muito ligado a um primo dela, que era um general de direita e assim bem linha dura. E o meu pai, que é Humberto Bastos, já era ao contrário, era um homem de esquerda, foi da coluna de Prestes, depois foi exilado político, um grande economista, escreveu, quando ele morreu, ele deixou 34 títulos sobre economia, que era a especialidade dele, escritos, foi presidente do Conselho Nacional de Economia durante 12 anos. Então, eu botei Maria Zilda porque eu não queria vincular o meu nome, nem à esquerda, nem à direita. Não queria ser filha do Humberto, nem Bastos, nem da Nilda Bethlen, nem prima do, mesmo que em segundo ou terceiro grau, de A ou B ou C. Então, eu coloquei Maria Zilda. Com o tempo, isso acabou, né? Meu pai faleceu muito cedo, minha mãe também, e também saiu do cenário político, e a TV Globo começou a vender as novelas para o exterior. E eu comecei a fazer também filmes que eram vendidos para o exterior, iam para festivais no exterior. E você sabe que no exterior as pessoas dão muita atenção ao nome, ao sobrenome, né? Então, você é Américo... esqueci o seu sobrenome. Nouman Júnior. Oi? Américo Nouman Júnior. Pois é. Então, seria Mr. Nouman. Sim. Né? Então, inclusive, eu fiz um filme que eu ganhei um prêmio no festival dos Estados Unidos e saiu uma matéria no New York Times falando Mrs. Bethlen. Eles assim se referem às pessoas. Então, eu achei que já era a hora de eu assumir que eu tenho uma família, que eu tenho um sobrenome, que, aliás, eu acho lindo, modéstia à parte. Bonito. É uma família de pessoas que sempre deram muita contribuição à sociedade. Minha mãe era uma professora muito dedicada, foi diretora do Instituto de Educação durante muitos anos. O irmão dela, o professor Newton Bethlen, foi quem trouxe a cura da tuberculose para o Brasil. O outro irmão dela, Hugo Bethlen, era embaixador, diplomata, foi embaixador da Bolívia, mais de 2 países. Então, eu disse, olha,
O meu avô, agrícola, Bethlen, foi quem escreveu o primeiro livro de matemática moderna no Brasil. Olha que barato. Então, eu tenho muito orgulho do meu nome e da minha família. Até porque, Então, até porque o Bastos do teu pai é muito mais comum, né? Então, aí eu adotei o meu sobrenome e pronto, assim honrei a minha família. E espero que eles também estejam, onde quer que estejam, estejam se sentindo honrados também. E ficou bom, Bethlehem, é um nome realmente muito forte. Bom, mas eu comecei com você assim porque era uma curiosidade pessoal, mas eu gosto de começar sempre pelo começo. E o começo é perguntar quando que a pequena Mariazinha teve contato com a arte a primeira vez, em que momento que você decidiu que era esse o caminho que você queria seguir, e qual foi, como você buscou. Você foi estudar, como é que foi isso para você, Maria Zilda? Bom, foi assim. A minha avó, que também se chamava Maria Zilda, ela me levava muito ao teatro. Ela que me levou a primeira vez ao teatro do Copacabana Palace para ver uma peça de teatro que era agora é o Diário. Você sabe da história daquela menina que era surda, cega e muda e que tinha uma pessoa que tomava conta dela e que fez ela falar, a primeira palavra foi água. É uma peça famosíssima. Não estou lembrado agora, te confesso. E ela me levou para ver essa peça, e eu era bem jovem, bem menina. E quando terminou, eu disse, vovó, é lá que eu quero viver, no palco. E comecei a ter uns sonhos dali por diante, sempre ligados sempre aparecia uma escada, um tapete vermelho, era uma coisa que na época eu não entendia. Depois a coisa foi acentuando e quando eu tinha uns 15 anos, eu disse para minha mãe e para meu pai que eu queria fazer teatro. A minha mãe foi radicalmente contra, mas não por implicância. Minha mãe é uma pessoa muito querida, mas ela tinha tido uma vida bastante difícil como mulher solteira. Ela, na época da guerra, no final da guerra, ela foi sozinha para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Então, ela teve uma vida dura. Então, ela tinha muita preocupação com a minha segurança. Ela dizia, essa profissão, meu amor, é uma profissão tão difícil, tão insegura, sabe? Então, você tem que se preparar. Você quer ser atriz, você vai ser atriz. Mas se cerque de outras formas com as quais você possa trabalhar. Então, eu me formei professora, eu fiz faculdade de economia, eu fiz curso de instrumentadora. Olha! É uma loucura. E, enfim, eu fiz várias coisas e depois ela me indicou para o presidente do Mobral na época, Dr. Arlindo Lopes Correia, que era uma pessoa muito bacana. E para quem não sabe, só para a gente contextualizar, quem não sabe, os mais jovens, Mobral era curso de alfabetização de adultos. É isso? Isso. Porque tem gente que não sabe, eu só quis pontuar isso porque tem gente que não sabe. Mobral era um curso para alfabetizar adultos. Isso. E tinha um departamento do Mobral chamado Mobral Cultural, onde tinha programa de rádio, cinema, televisão, artes plásticas. Então, eu fui trabalhar
no Mobral Cultural, onde eu tive o prazer de conhecer pessoas incríveis. Do departamento de rádio, a Regina Ghiaroni. No cinema, tinha 2 grandes críticos de cinema, Valério e Maria Andrade, Salviano Cavalcante. Na literatura, tinha o Wilson Bueno, de Curitiba, um grande poeta, já falecido. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito incríveis e ligada à arte, né?